Inventar histórias e personagens é o trabalho de todo escritor, mas J.R.R. Tolkien foi muito além. Ele criou mundos, seres, culturas e até mesmo idiomas para dar vazão à sua imensa imaginação. Livros como O Senhor dos Anéis e O Hobbit fazem sucesso no mundo todo. A boa notícia para os fãs brasileiros de Tolkien é que, a partir deste ano, todos os livros do grande escritor britânico vão ser traduzidos para o português. Tolkien was the arch creator. He was just a genius for building things that felt new and real and old at the same time, as if they'd been there forever. Tolkien é sinônimo de Shakespeare, ele faz parte dessa construção da história da literatura inglesa. São livros emblemáticos e importantíssimos, né? Alguns dos livros mais lidos da história. Ele faz as duas coisas que Guimarães Rosa faz, que é pegar a tradição, digamos, linguística e literária de um povo e dar uma virada nela com um sentido moderno. Ai, laurie lantar lassi surinem, yeni unotim evera maraldaron. Oxford for Tolkien was a great sanctuary from the troubled outside world. It was a storehouse of memory, the kind of place that he enshrined in places like Rivendell or Minas Tirith in his Middle-earth books. For me, walking around Oxford, absolutely, Tolkien's there all the time because I know what he did here, but also I know what it meant to him, so his values, I think it still embodies many of those values. This is Exeter College, where Tolkien lived and studied as an undergraduate, as a young student, beginning in 1911. He actually lived in rooms just to our left here. Well, hello, Chet, what are you doing down there? This is really where it all began. So there was a book in the library here, a grammar of the Finnish language, which inspired him to invent his first Elvish language, Quenya. And it was because he invented that he then had to create the world where that would be spoken. You will face the same evil, and you will defeat it. His life in Oxford, yes, it involved giving lectures, overseeing people's theses, their postgraduate studies, spending time with his family. So he had 4 children, 3 sons and 1 daughter. As a teacher, as a professor, of course he had a vast amount of work to do. It enriched his work because his study of Beowulf, for example, the Old English saga, epic poem, was something that continued to enrich his imagination. Tolkien had a talent for turning boredom into creativity because, I mean, like many of us, his mind would wander a bit. But his mind would wander on very creative paths, and it was when he was doing that he wrote the first line of The Hobbit. I like visitors as much as the next Hobbit, but I do like to know them before they come visiting. Mr. Baggins? At your service. Tolkien was a technical linguist. He was an expert on the way languages evolve, the way they work, the way their sounds are formed. But in addition to that, he had an extraordinarily acute taste for the sounds of language. He described it as being like tasting wine. Ashnazga Gimbatul, Ashnazga Thrakatuluk, Ach Burzumishek. Ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them, in the land of Mordor where the shadows. Do you know anything in Elvish? Like a sentence or a word? Elen sila lumen omentielvo, which means a star shines on the hour of our meeting.
and it's a conventional greeting among elves in Middle-earth. And Tolkien once said that he invented Middle-earth in order to have a place where that could be a greeting. Tolkien made his own world with elves, dwarves, orcs and different creatures. Where do you think he got his inspiration from? I think Tolkien mostly got his inspiration from medieval literature, where you could find trolls. The word orc actually comes from the Old English poem Beowulf. But Tolkien filled these names and old ideas with ideas of his own, with some ideas from the things he read as a child, so Victorian writing, 19th century children's writing, but some of it also from real life. And by this I mean particularly the sense that monsters are terrifying, and that they require enormous courage and resilience to tackle and to battle. I think that came from the fact that Tolkien himself had been involved in war. He had been on the battlefield. He knew what fear was about. I think Tolkien was very reserved. He was sometimes shy. But on the other hand, he was very generous to people he knew well in terms of the help he gave them, the time he gave them. It's wonderful to see you, Gandalf! If Tolkien could be one of his characters, who do you think he would be? You could say that he was very Bilbo-like because he did like his food and he did like his colourful waistcoats and he loved to smoke his pipe. You could say, you know, with his wisdom and his vast understanding of many different sides of life, Gandalf. But Tolkien actually said, if I'm like any one of my characters, it's Faramir, a military officer in the nation of Gondor in The Lord of the Rings. The Inklings fundamentally was a circle of people that revolved around C.S. Lewis and Tolkien, but I think C.S. Lewis was the main man. This is the Eagle and Child, where Tolkien and his friends, the Inklings, used to meet every Tuesday morning during the 1930s, or part of it in the 1940s. The Inklings, inkling in English means a thought, but of course ink is what you write with, so it was a pun, a play on words. Tolkien wasn't just a words man, he thought in pictures. That's why his descriptions are so vivid. Tolkien was a very talented artist, painting, drawing, from very young. The Bodleian has some of his very early sketchbooks, and he illustrated The Hobbit. My favourite is a painting called Bilbo Comes to the Huts of the Raft Elves, which is just Bilbo is riding a barrel on a river. And the scene just opens out, this river, through the forest trees, and there's the sun coming up. It's just exquisite. This is the first major Tolkien exhibition in the UK since 1992, since the Bodleian Library hosted their centenary exhibition for Tolkien's birth, 100 years after his birth. So there's going to be over 220 items in this exhibition, and over a third of those items have never been published and will be new to the visitors, so there's so much material that people will not have seen before. What we're hoping to show is how Tolkien created Middle-earth, what influenced him. He was an academic who studied Old and Middle English, and we can see lovely pictures. So we can see all sorts of influences from his life, his private life and his academic life coming together and coming in to create this wonderful literary creation of Middle-earth. Tolkien was the arch creator. He was just a genius for building things that felt new and real and old at the same time, as if they'd been there forever. I think he's almost unique in that talent.
shall not pass! De repente você está na Serra da Mantiqueira, na divisa de Rio de Janeiro com Minas Gerais, e encontra no meio do caminho um cenário de O Senhor dos Anéis. A taberna O Pônei Saltitante tem indumentárias, escudos e espadas do universo criado por Tolkien. A comida também. Nós temos aqui o cardápio da taberna O Pônei Saltitante. Sejam bem-vindos quando vierem. Um grande abraço a todos. Esta simpática taberna é a prova da grande popularidade de Tolkien no Brasil. Vamos conhecer alguns desses fãs? Olá, meu nome é Eduardo, eu sou administrador do site tolkienbrasil.com, um site dedicado aos fãs de J.R.R. Tolkien. Eu recomendo muito a leitura desse grande escritor. Por 20 anos eu tenho lido e relido as obras e a cada novo ano eu encontro novas coisas, novas informações sobre esse grande mundo imaginário que ele criou. Olá, sou Alexander Meirelles da Silva, sou professor da Universidade Federal de Goiás, pesquisador e consultor sobre fantasia gótica e ficção científica. E eu leio J.R.R. Tolkien porque, por meio das obras dele, a gente consegue compreender os rumos da nossa sociedade contemporânea, cada vez mais dependente da tecnologia e também de combustíveis fósseis. E eu garanto que vai ser uma oportunidade muito boa para vocês para fugir dessa correria do nosso cotidiano. E é isso, essa aqui é a minha coleção. É pequena, mas eu guardo de coração. E é isso aí. O mundo está dividido entre as pessoas que leram O Senhor dos Anéis e aqueles que não leram. Essa célebre frase de um crítico literário de J.R.R. Tolkien pode não ser suficiente para nos dar dimensão da obra do autor. Dezenas de livros foram publicados ao longo dos anos, mas só alguns chegaram ao Brasil. Agora, Tolkien recebe um novo projeto editorial que promete trazer aos fãs brasileiros a obra completa do autor. Os livros mais conhecidos, como O Hobbit, publicado em 1937, e O Senhor dos Anéis, lançado em 1954, só chegaram ao Brasil décadas depois. Samuel Couto, responsável pelo novo projeto editorial das obras de Tolkien, quer reduzir o tempo entre o lançamento das edições internacionais e brasileiras e dar às publicações um tratamento especial. Vamos ter um trabalho do início mesmo, a gente quer retraduzir todas as obras, não porque as traduções antigas estavam ruins, mas principalmente para repensar tudo para os nossos objetivos. O Hobbit é o livro mais acessível. Se você for sentar para ler de capa a capa, é a que vai num ritmo mais rápido. O Senhor dos Anéis, ele tem uma complexidade um pouco maior, mas ainda é um livro mercadologicamente acessível, né? Silmarillion já é mais denso, já tem uma linguagem mais rebuscada. Ele também está lidando com alguns dos pontos mais difíceis da tradução de Tolkien, que são as línguas. Havia Eru, o único, que em Arda era chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento. E eles lhe faziam companhia antes que tudo mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais. E eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. Entretanto, durante muito tempo, eles cantaram, cada um sozinho, ou apenas alguns juntos, enquanto os outros escutavam. Pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar da qual havia brotado, e evoluía devagar na compreensão de seus irmãos. Não obstante, de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consonantes e harmoniosos. Vocês confirmaram a publicação do Histórias da Terra-média. São 12 volumes, mais de 5.000 páginas. Como é que vocês estão pensando em organizar esse trabalho de tradução, de publicação? É um trabalho de fôlego, né? A gente está encarando isso um pouco como, e a gente tem um pouco de experiência nessa área, tradução bíblica. E é a forma que eu estou montando o jeito que a gente vai traduzir elas, que é montar em conselho mesmo, que tem diversas coisas de fato. Precisa de uma discussão, precisa de um consenso, tem diversos fatores e principalmente precisa de pessoas que entendem profundamente daquele assunto. Com a publicação do Beren Lúthien e da Queda de Gondolin, junto com Os Filhos de Húrin, que já está publicado no Brasil, isso forma uma trilogia importante na obra de Tolkien, praticamente como se fosse, colocando o Velho Testamento do Tolkien. Me explica por que é importante e o peso dessa obra.
A Queda de Gondolin, Beren e Lúthien e os Filhos de Húrin, eles são histórias contidas dentro do Silmarillion. Então, o filho do Tolkien, o Christopher Tolkien, pegou essas histórias, vasculhou nos baús do pai, nos papéis do pai, para encontrar todas as referências, todos os pontos da construção desse mundo, para expandir essas histórias. E são histórias lindas, né? A Beren and Lúthien é uma história tão marcante que no túmulo do Tolkien, ele está sepultado junto com a esposa, né? Tem Beren e Lúthien escrito no túmulo, que é a esposa dele e ele, então é um pouco de extensão da história de amor deles, né? Outra curiosidade nisso também, o Beren and Lúthien é a história que muitas pessoas conhecem do filme da Arwen e Aragorn, que é a história de um homem mortal e uma elfa, né, imortal, e como ela abdica da imortalidade pelo homem mortal. You said you'd bind yourself to me, forsaking the immortal life. All men must die, but for every man his death is an accident. And even if he knows it and consents to it, an unjustifiable violation. Well, you may agree with words or not, but those are the keyspring of the laws of the ring. Para 2018 a gente já tem várias coisas já oficialmente anunciadas, né? Acabou de ter um anúncio que vai ter um novo livro que acabou de ser escrito pelo Christopher Tolkien, que é o The Fall of Gondolin, né? A Queda de Gondolin. Então esse livro nós nos comprometemos a fazer um lançamento quase simultâneo ao lançamento no exterior, né? No Reino Unido e nos Estados Unidos. Então isso ainda ele vai ser lançado no final de agosto no exterior, então nosso lançamento vai ser bem próximo a isso. É uma coisa inédita no Brasil também para as obras do Tolkien, nunca teve um lançamento simultâneo, né? Também anunciamos Beren and Lúthien, que é um livro dentro desse mesmo mundo, né, do Silmarillion, que gerou esses livros. Tá para novembro deste ano. Uma das primeiras coisas que a gente vai lançar dentro do universo também é a biografia do Tolkien, né, escrito pelo Humphrey Carpenter. Também temos um outro livro inédito para esse ano, que é The Lay of Ottru e Itrun. Eu não tenho a tradução oficial ainda, mas provavelmente vai ser a balada de Ottru, que são nomes próprios, Ottru e Itrun. Tolkien é sinônimo de Shakespeare. Ele faz parte dessa construção da história da literatura inglesa, né? Ele é a leitura fundamental. O Senhor dos Anéis é o terceiro livro mais vendido da história, 150 milhões de exemplares. O Hobbit é o quinto, 100 milhões de exemplares vendidos. Enfim, são livros emblemáticos e importantíssimos, né? E, de novo, alguns dos livros mais lidos da história, né? I first began seriously to invent languages. About when I was 13 or 14, I've never stopped, really. Languages have a flavor to me. New language to me is just like taking a new wine or a new sweetmeat or something. What I'm doing now is to try and write in Elvish, their standard greeting when meeting. A star shines upon our meeting. Ai laurie lantar lassi surinen, jeni unotime vera maraldaron, jeni velinti uldara vanier. Ai laurie lantar lassi surinen, jeni unotime vera maraldaron. Ah, como ouro caem as folhas no vento, longos anos incontáveis como as asas das árvores. Jeni velinti uldara... Os tradutores de Tolkien enfrentam inúmeros desafios. A quantidade de línguas inventadas, por exemplo. Como bebidas rápidas, do hidromel doce. Algumas têm vocabulários com dezenas de milhares de palavras. Duas línguas élficas, o Quenya e o Sindarin. Outras mais esboçadas, mas pelo menos 10 línguas, 10, 12 línguas ele chegou a trabalhar de diferentes povos, com diferentes histórias. O escritor e jornalista Reinaldo José Lopes foi um dos escolhidos para traduzir Tolkien no novo projeto editorial da HarperCollins. Ele tem mestrado e doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O tema das duas pesquisas, Tolkien. Foi um prazer tremendo, assim, é o tipo da coisa que cá entre nós, espero que minha orientadora não fique brava de ouvir isso, mas eu fiz como hobby, como paixão, assim, não pretendia ter uma bolsa de estudos, nada, com o meu trabalho paralelo como jornalista de ciência, fazendo aquilo para realmente entender aquele mundo que eu meio que habito na minha cabeça já faz anos, faz 20 anos agora já. Como foi para você receber esse convite para ser um dos tradutores do Tolkien? A sensação do Natal fora de hora, assim, Papai Noel chegou na minha casa e jogou esse presentão no meu colo. E o que mais te impressiona em Tolkien?
É difícil apontar uma coisa assim específica, mas eu acho que primeiro a complexidade, né? Tem uma frase que costuma aparecer na contracapa do Silmarillion, que é o livro que eu estou traduzindo, que é assim: como é que uma pessoa se tornou o equivalente criativo de um povo inteiro, né? Porque em geral você precisa de um povo inteiro para criar uma mitologia. Nesse caso não, um cara sozinho conseguiu criar o equivalente à mitologia grega, à mitologia escandinava. Isso é impressionante. E para quem não conhece o Tolkien, qual seria a melhor porta de entrada para a obra dele? Depende um pouco do que você quer. Se você quer, por exemplo, apresentar para os seus filhos, para jovens, eu acho que o Hobbit ainda é a melhor portal de entrada, porque é um livro mais leve, um livro com muito humor, com um diálogo constante entre o narrador e o leitor. Se você é um leitor mais maduro e não tem medo de uma grande quantidade de páginas, acho que vale começar pelo Senhor dos Anéis, talvez, que ainda é o clássico mais conhecido dele, ou talvez, se você for mais ousado, não tiver medo de uma literatura que talvez lembre Homero ou lembre outro clássico da antiguidade, vale o próprio Silmarillion, eu acho. Durante longas eras, os Valar viveram em bem-aventurança, à luz das árvores por trás das montanhas de Amã, mas toda a Terra-média jazia em penumbra à luz das estrelas. Enquanto as lamparinas brilhavam, ali tivera início um crescimento que agora estava interrompido, porque tudo voltara à escuridão. No entanto, os seres vivos mais antigos já haviam surgido. Nos mares, as grandes algas. Na terra, a sombra de árvores imensas. E nos vales dos montes, envoltos no manto da noite, havia criaturas sinistras, velhas e fortes. Ele era filólogo, né? Então o cara que vivia mergulhado na história das palavras e na história do idioma. Então ele conseguia misturar desde das formas mais arcaicas e mais elevadas e poéticas até uma variação linguística rural, com oralidade rural, coisas mais com gíria, termos que estavam já falecidos no inglês moderno que ele ressuscita. Então essa variedade imensa que acho que eu acho o mais difícil. E para ele essa coisa da conexão entre a língua e a mitologia é muito importante. A língua é história, né? Para você ter uma língua inventada, que funcione bem, que seja realista, você precisa criar ela dentro de um contexto histórico e mitológico também bem trabalhado. Essa coevolução entre língua e história. Normalmente ele coloca direto os textos nas línguas criadas por ele. E embaixo normalmente vem uma tradução em inglês, mas nem sempre. Então, se ele traduzir, eu traduzo, senão eu deixo como tá. A gente deve comparar o Tolkien com quem em termos de literatura inglesa ou universal? Com Shakespeare, por exemplo? Não. Eu acho que mais do que isso. Eu costumo comparar ele com Guimarães Rosa, tá? Porque ele faz as duas coisas que Guimarães Rosa faz, que é pegar a linguagem antiga, oral, a tradição, digamos, linguística e literária de um povo e dar uma virada nela com um sentido moderno, né? Como é que essa tradição faz sentido no contexto de uma mitologia moderna. Muitos dos livros dele são póstumos, porque ele não se contentava em terminar. Para ele, a grande graça, talvez, era manter essa criação constante, essa poiese, mitopoiese, como ele falava, né? Criação de mitos constante, era um fim em si mesmo, mais até do que passar para os leitores. Para rever este e outros programas, acesse Globo News Play. Entre em contato conosco para dar sugestões, fazer críticas e comentários. Participe do Globo News Literatura. Ai laurie lantar lassi surinen, jeni unotime vera maraldaro. Jeni velinti juldara vanier, miromardi lisse minuvoreva, andune pella vardo telumar, nulluine jasen tinti larieleni, o Mario airettare lirinen.